Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura. A igreja nos apresenta para esta quinta-feira, na 12ª semana do Tempo Comum. Eu quero pedir desculpas a vocês pelos últimos dias mal ter postado o vídeo. Eu coloquei já hoje aí no canal uma explicação, né? Devido a compromissos profissionais de mim enquanto professor, para quem não sabe eu sou professor, foram dias bem puxados, aí teve dias que eu não aguentei. E para gravar um vídeo de qualquer jeito para vocês, eu prefiro não gravar. Então foi essa a minha justificativa, espero que vocês entendam, tá bom? Mas vamos lá. A primeira leitura desta quinta se encontra lá em 2 Reis 24, versículos de 8 a 17, que nos diz assim: Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia, com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados. E todos os ferreiros e serralheiros, só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Gente, aqui nessa primeira leitura nós estamos vendo o relato que eu já tenho falado muitas vezes aqui no canal, que é do exílio babilônico. O rei da Babilônia, de nome Nabucodonosor, ele acaba fazendo com que muitas pessoas sejam exiladas, ou seja, sejam tiradas de sua pátria, tiradas de sua cidade, que é Jerusalém, para viver na Babilônia. Segundo nós vamos estudando, tanto pela Bíblia como por historiadores, né, que vêm falar além da Bíblia, foi um período de muito sofrimento para aquele povo, porque na terra da Babilônia nós temos um povo estrangeiro, um povo que cultua outros deuses. E a fé judaica sempre foi uma fé, né, de muita crítica a quem não acreditasse no seu próprio Deus, né, de muito isolamento dessas visões equivocadas que estavam ali fora. Partindo desse pressuposto, quero mostrar para vocês que é isso que está sendo colocado aqui, né, de que não foi um período muito fácil, de que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que destruiu, que levou as pessoas mais importantes, que tinham força, né, que trabalhavam, a população mais ativa. Porém, a gente não pode ficar somente na história. Nós não podemos ficar apenas sabendo que esse texto traz informações de coisas que aconteceram. Porque sempre Deus quer falar ao nosso coração pela palavra. E para quem não sabe, o exílio babilônico, ele tem uma comparação espiritual com o nosso pecado, com o mal, com a maldade humana. Então nós podemos olhar para esse texto e pensar o seguinte: quais são, né, os pecados que são como Nabucodonosor, que invadiu, que invade a nossa vida, que muitas vezes destrói a nossa relação com Deus? Quais são os pecados que nos distanciam da voz de Deus? Quais são as situações de pecado que muitas vezes acabam nos tornando exilados da intimidade com Deus? Percebe que é essa a visão que a gente tem que fazer? E eu preciso começar a colocar na minha cabeça, gente, que eu preciso lutar contra esses Nabucodonosores, digamos assim, que são os pecados que realmente nos atingem, que muitas vezes a gente se acostuma, né? Eu quero até contar para você como é que isso parece com pecado mesmo. Porque depois de cerca de 60, 70 anos, o povo de Deus volta para a sua cidade de origem, que é Jerusalém. E os profetas têm que clamar, têm que gritar,
tem que buscar convencer o povo de que é preciso voltar, porque eles se acostumam. Eles começam a criar uma vida, começam a ter empregos lá na Babilônia, começam a se acostumar e a saudade começa a diminuir. Sabe qual é o maior problema que muitas vezes o pecado faz conosco? Ele nos acostuma com a distância de Deus. A gente se acostuma a não rezar mais, a gente se acostuma a não ir mais para a missa, a gente se acostuma a não adorar mais o Senhor, a gente se acostuma a não ler mais a palavra. Quando os costumes errados começam a surgir em nosso coração. E hoje, todo coração quer dizer para vocês, não se acostume a ficar longe de Jesus. Sabe? Deixa eu fazer um paralelo com a minha vida, tá bom? Que é importante, né? E aí não veja a minha vida como um exemplo. Não é exemplo, quem é exemplo é Cristo. Mas, veja, 2 semanas praticamente sem conseguir gravar vídeos para o canal de modo completo por causa de uma realidade da minha vida pessoal. Quem é leigo passa por isso, eu sou leigo, a gente passa muito por isso sempre. Né? Nem toda semana você vai estar 100% bem, vai ter doença, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas você não pode se acostumar a estar longe da missão. Você não pode se acostumar a estar longe da palavra. Ah, José Lucas, eu não pude ir a essa missa, não pude ir para a missa domingo porque eu tive que cuidar de alguém que estava doente. Tudo bem, a igreja vai entender que é tranquilo isso aí. Foi uma justa causa, você não vai estar em pecado porque faltou, mas você não pode se acostumar com a falta da Eucaristia. Sabe? Ah, hoje eu não pude rezar porque hoje foi um dia muito complicado, eu tive dor de cabeça, na hora que eu ia rezar não consegui, tive que dormir. Tudo bem, Deus te entende, mas você não pode se acostumar a passar um dia sem oração. Então a questão é de se acostumar. Pode ter um dia que você na sua alimentação tenha falta de apetite, mas não pode se acostumar a não ter vontade de comer todos os dias. Assim vale para a vida com Deus, assim vale para o caminho de santidade. Então que, à luz de tudo isso, eu convido você a refletir sobre esses cativeiros que temos vivido, sobre a nossa luta contra o pecado, a luta contra o mal. Nós não podemos nos acostumar a estar distante do coração de Deus. Nós não podemos estar acostumados com o templo do nosso coração, de modo similar ao templo de Jerusalém, que foi destruído pelo Império Babilônico. Nós não podemos nos acostumar com que o pecado destrua o templo do nosso coração, que é onde Deus deseja e quer habitar para sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Aguarde nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.